Bom dia! Agora são 6 horas e 2 minutinhos. Estamos ao vivo aqui no Instagram para fazer a nossa live de hoje. Que hoje nós vamos falar sobre o medo e a indecisão versus ação. Bom dia, pessoal! Hoje nosso tema é um pouquinho mais profundo. O porquê que o medo ele é tão forte quanto qualquer indecisão que tomamos, né? Que não tomamos. Então, bora lá. Primeiramente, ação versus medo e indecisão. Esse é um código muito forte das demais que virão por aí. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que está roubando, né, de nós, da nossa vida e de muita gente a oportunidade. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem medo, quando ela tem muita indecisão, dificuldade de decidir, de resolver, então isso daí é muito pesado no nosso dia a dia, porque atrapalha muito, né, no nosso progresso, no nosso processo de crescimento como pessoa. Então, hoje nós vamos falar sobre como que isso interfere na nossa vida, como que isso vem, né, e faz com que nós paralisamos para resolver qualquer tipo de problema, até mesmo para a gente tomar aquela decisão que é muito importante. Por exemplo, se a gente fazer uma analogia, por exemplo, a analogia do Museu das Máscaras seria mais ou menos assim. Imagine você numa sociedade moderna, num grande baile de máscara. E nesse museu, as paredes são cheias de quadros perfeitos. E esse museu seria o quê? Seria as redes sociais, né? Seria, né, os lugares de palestra. Então, esse museu seria esse lugar. Então, e aí todos entram e sente naquele lugar, um lugar onde que todo mundo está circulando. E esse lugar onde que as pessoas estão circulando, cada uma tem um tipo de máscara. E essa máscara é um roteiro decorado. Cada um põe uma máscara na qual ela se sente bem, para ela poder fazer parte daquele grande baile, daquele grande momento, não é mesmo? Então, o que acontece? É nesse lugar que existe o medo. É como se você estivesse segurando a sua verdadeira face nas mãos. Por quê? Sentindo que ela é simples demais. Aí ela é cheia de imperfeição, sem brilho e sem luz. Você teme de baixar a sua máscara. Então, nesse lugar, ninguém tira a máscara. Por quê? Porque tem medo de ser uma pessoa sem luz, de ser uma pessoa que é muito simples. E quando ela está dentro daquela máscara, ela se sente segura, né? Se sente mais à vontade para agir e se sente mais iluminada até. Então, você teme de baixar essa máscara e de sentir você mesma, porque tem medo dos questionamentos, você tem medo do que os outros vão pensar, do que vão falar e por aí vai. E aí o que acontece? Acaba esse baile, aí chega um momento que você tem que tirar essa máscara. Aí você tem que tirar a sua máscara, aí como que você vai fazer agora? As pessoas vão perceber, né, que acabou a festa, acabou o baile, acabou aquele momento. Aí é o momento de uma nova construção, você tem que ser você mesma. E isso daí, que quando acontece, quando você chega naquele momento que você tem que ser você mesma, que você tem que tirar a máscara, aonde vem a paralisação e te paralisa, você não consegue agir, não consegue fazer. Por quê? Porque aí vem o medo, vem a indecisão, né? Por falta de coragem, por falta de oratória, né? Você fica parado num canto. Então, a indecisão, ela nasce de tanto a gente tentar ser perfeito nos olhos dos outros, de tanto a gente tentar querer seguir a manada, de tanto a gente querer ser alguém para ser elogiada, alguém para ser aceita naquele momento, naquele lugar, né? Então, o que acontece? Acontece que
essa indecisão e esse medo, né, faz com que nós paralisamos e deixamos de agir. Por quê? Porque a gente está sempre querendo agradar, a gente não pensa em nós, no nosso sentimento, no nosso modo de ser, de pensar e de agir. Sempre estamos colocando outras pessoas em primeiro lugar e esquecemos de nós, porque nós queremos ser aceitos numa sociedade onde na realidade ninguém está fazendo o que é certo, está todo mundo tentando agradar alguém, né? Então, é isso que acontece. Então, essa analogia que eu fiz das máscaras da festa do baile, junto com o medo e com a indecisão, é uma grande realidade hoje na nossa vida, porque nós estamos o dia inteiro no celular, no Instagram, no LinkedIn, né, no TikTok, tudo só olhando as coisas. A gente não vê nada ruim, nada feio, só vê coisas bonitas, lugares bonitos, e na realidade aquilo lá é tudo uma máscara que existe naquele momento, que na realidade a vida é muito mais feia do que aquilo lá. Então aquilo lá são momentos de pessoas, como tem muitas pessoas, tem muitos momentos, e a gente fica achando que nós somos uns excluídos, porque naquele momento que você está rodando o celular para cima e vendo coisas que tira você do seu foco, que tira você da sua vida, da sua prosperidade, você está sendo conduzido pela mídia, pela manada, pelo sistema, e você está deixando de existir, você só está seguindo atrás dos demais. Então, o medo surge devido a essas visualizações que nós fazemos no dia a dia, devido às redes sociais que deixam a gente focada aonde eles querem. Então, quando nós chegamos no momento em que uma pessoa fala assim, não, você precisa fazer um curso, você precisa ler esse livro, você precisa fazer tal coisa, você acha que não é o seu momento. Por quê? Porque você acha que você tem que correr atrás de algo que te leve logo lá no topo, para você se igualar com os demais. Mas você não sabe que quem está lá em cima já passou por processo aqui embaixo. Já leu vários livros, já fez alguns cursos, não chegou lá assim, do dia para a noite. Então, isso aí faz com que as pessoas passem a pensar que elas são incompetentes e o medo começa a crescer dentro dela. Bom dia, vamos chegando aí. Enquanto vamos esperando as pessoas chegarem, estamos falando um pouco do medo. Deixa eu falar um pouco também do como que nós estamos trabalhando essa semana e a semana que vem. Vamos trabalhar todos os dias focando num tópico, acionando o nosso código. O código que ajuda você a despertar para você prosperar, para você sair daquela vida da manada, para você deixar de seguir a mesmice e tornar-se uma outra pessoa com uma outra visão. Porque na realidade, o que acontece? Hoje em dia, se você distrair um pouco, quando você vai ver, você já está lá do outro lado do seu foco, e seu foco ficou para trás, não é mesmo? Porque todo mundo tem um foco, todo mundo tem uma vontade, tem um sonho para realizar, e muitas vezes não realiza, não consegue fazer devido ao sistema que te tira do seu foco, porque é isso que eles querem. Eles não querem que você cresça, não querem que você mude de vida, porque senão você deixa de ser mais uma na estatística. Então, o que acontece? Enquanto o pessoal vai chegando aí, para quem ainda não sabe, eu sou Irenice, educadora financeira, e eu ajudo as mulheres a se organizarem, fazer uns planejamentos, como eu já fui muito tempo educadora, né, sou pedagoga e muitas vezes já trabalhei com pessoas, e depois que me aposentei resolvi continuar esse meu trabalho de ensinar. Então eu ajudo você, mulheres que tá aí, muitas vezes com problemas de crenças limitantes, com problemas de planejamento de viagem, planejamento de finanças. Então eu venho e ajudo vocês através de mentoria, através de leituras de livro, através de debates. Eu ajudo você a se organizar e a você a enxergar o que é que não está dando certo e o que é que precisa ser mudado. E a leitura de livros, a gente faz uma leitura de livro por mês, e daí a gente debate, faço os resumos e coloco lá no nosso grupo do VIP de WhatsApp.
Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, bora lá, o link tá na bio do Instagram, entra lá no nosso grupo. E continuando aqui na nossa vida do medo, que acaba com nós, vamos falar do medo, como que ela funciona. Ele não funciona, ele simplesmente atrapalha a nossa vida, né? Então, simplesmente ela preserva você de tudo. Então, quando você sente medo, aquele medo te preserva. Quando você escolhe ficar sempre no mesmo nível, com segurança, eu vou ficar aqui, autocuidado, eu tenho um autocuidado comigo, mas na realidade não é um autocuidado com você, muitas vezes é um medo que te impede de agir ou de fazer algo diferente. Então você chama isso de segurança, né? Mas muitas vezes a segurança que você acha que você tem com você, eu não vou colocar tudo a perder de uma vez só, tem que ir com calma, tem que pensar direitinho, tem que fazer tudo primeiro para ver se vai dar certo. Muitas vezes por trás de tudo essa preservação, esse cuidado, é um medo que não deixa você seguir mais um passo à frente. Então isso aí se torna uma autodestruição que vai lentamente acabando com as suas decisões e o seu processo de crescimento. Então, o medo faz com que a pessoa para com tudo. Aí, quando ela tá com medo, que ela para com tudo, ela não toma decisão, ela não tem aquela decisão segura, né? Então, o que ela faz? Por exemplo, você está com um problema financeiro, um problema no cartão, um problema em algo na sua área financeira. Aí, o que esse problema faz? Ele não faz só um problema na sua área financeira, porque sabemos que o problema, quando chega dentro de casa, que é o financeiro, ele já vem e vai tomando conta de todos os outros lugares. Aí já torna um problema conjugal, familiar, um problema mental, né? Aí já vira aquele problema, aquela bola de neve, que é o problema de estresse, ansiedade, nervosismo, não sai mais nada certo, né? Então, o que acontece? Então, quando nós temos um problema financeiro, ele começa como um pingo do i e daí se torna uma frase inteira, né? Então, e aí o que acontece? Quando você não tem aquela decisão, quando você tem muito medo de enfrentar aquele problema, o que vai acontecer? Vai só aumentar e você não vai resolver. Então, a falta de ação. Por isso que nosso tema hoje é, né, indecisão, medo e ação. Porque quando você tem medo, você fica indeciso. E quando você fica indeciso, você não tem ação. E isso, os três precisam andarem junto. Principalmente o medo, quando ele chega, você tem que eliminar esse medo para você começar a ter decisões certas e para você passar a ter ação. E nesse momento, você tem que fazer o quê? Enfrentar a situação com visão de progresso, como que se esse problema já foi no passado e que você já resolveu. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma sensação de incapaz, aquela sensação de você ser uma pessoa que nunca dá nada certo. Você se sente uma pessoa, poxa vida, todo mundo dá certo para ela e só para mim que não dá, então incompetente. E quando você deixa a sensação tomar conta do seu ego, do seu ser, do seu dia, do seu pensamento, o que acontece? A gente vai perdendo energia e nós precisamos de muita energia, todos os dias precisamos de energia para poder enfrentar mais um dia. E mais um dia, e mais um dia. Por quê? Porque independente de você ter ou não ter energia, de você estar bem consigo mesma ou não, você vai ter que enfrentar. E você não para pensar que alguém vai deixar de fazer o que tem que ser feito para poder pensar nos seus problemas. Porque nós vivemos num mundo, numa sociedade em que hoje cada um pensa só em si mesmo. Infelizmente é assim. É raro você encontrar uma pessoa que deixa de fazer, deixa de ser ela mesma para poder ajudar uma outra hoje.
a nossa vida está em um momento, num patamar onde que não existe mais aquela empatia do seu problema. Por quê? Porque cada um está correndo atrás para resolver o seu. Todo mundo está com problemas. Então, se você se sentir vitimista, com medo, você não agir, você vai ser mais uma que vai ser encostada na sarjeta, vai ser mais uma que vai ser largada de lado e esquecida, tanto pelos seus familiares, como pela sociedade, como pela situação atual do nosso sistema. Então, o que acontece? O medo é uma sensação gerada por um perigo, que só existe na nossa cabeça. Muitas vezes você tem medo de quê? Eu tenho medo, sou uma pessoa endividada e eu tenho medo das pessoas descobrirem que eu sou endividada. Eu tenho medo de uma hora ter que vender meu carro e ter que andar a pé. Eu tenho medo. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldade financeira, nós temos medo do que pode acontecer no futuro. Mas o que acontece com esse seu medo que você colocou na sua cabeça? Ele é possível? Sim. Com certeza, esse medo que você pensa, que você imagina, é possível sim acontecer. Se você não agir, não entrar em ação, não tomar as decisões certas, realmente você pode ficar mais endividado, ter que vender o carro, andar a pé. Muitas vezes tem gente que perde casa, perde bens. Por quê? Porque o medo foi mais forte que todas as decisões e que todas as ações dessa pessoa. Então, por que esse código hoje ele é muito importante? Porque na nossa vida, a pessoa ela tem que ter a certeza de que tudo vai dar certo, sabendo que nós vivemos num mundo que está tudo muito mais difícil, que está tudo muito mais complicado, principalmente para quem é de baixa renda, para as pessoas que não são favorecidas, né, pela sociedade em si, né, pela família da onde veio. Então, tudo muito mais difícil. Mas nós sabemos também que teve muitas pessoas que hoje é consideradas gente milionárias, que resolveram fazer daquela pobreza, daquela dificuldade, daquele problema, uma virada de chave. Porque muitas vezes é aquele problema e aquela dificuldade que desperta aquele seu eu que você não conhecia. Por quê? Porque você entrou em ação, você resolveu tomar uma decisão para mudar o jogo e você conseguiu. Agora, aquelas pessoas que resolveram aceitar o medo, aquela ideia na cabeça que pode acontecer isso, isso e isso, acabou hoje sendo uma pessoa estressada, com problemas de falta de dormir, com problemas de ansiedade e outras coisas mais que nós sabemos que é a doença do momento, né? Que é o estresse. Então, o que acontece? O medo, aquela sensação que a gente cria, uma sensação de perigo que nós criamos dentro da nossa mente. E se você começa a amadurecer aquela sensação, aquela coisa na sua mente, aquele medo, ela só vai crescer, não é mesmo? Então, você tem que reagir e agir. Por exemplo, quando nós somos criança, quando nós éramos crianças, nós tínhamos muito medo de estranho. Lembro muito bem que antigamente os nossos pais diziam assim, não dá atenção para estranho, não conversa com pessoa estranha, não é mesmo? Então, a gente cresceu com medo de pessoas estranhas. E esse medo, muitas vezes, ainda existe dentro de nós, né? Por quê? Porque pessoas estranhas, nossos pais falavam, você vai direitinho para a escola e volta direitinho para a escola. Não dá, não conversa com pessoas estranhas e não sei o quê. Então, aquilo lá foi uma coisa plantada na nossa mente e hoje nós carregamos isso, querendo ou não. Isso é uma crença limitante, mas que a gente carrega até hoje, muitas vezes, né? Enquanto alguém não chega e fala com você, ou muitas vezes não se dirige, você também se retrai, porque você não sabe até que ponto você pode alcançar ou não, né? Então, o que acontece? Esse medo, se você continuar com esse medo de criança, esse sentimento de criança, esse medo, que eu não posso me aproximar, você não vai fazer o network. E hoje,
hoje o que mais vale é o tal do network, que é o relacionamento com as pessoas. Quanto mais amizade você faz, quanto mais relacionamento com pessoas você cria, quanto mais você muda de amizade. Bom dia, vamos chegando. Aí, quanto mais você tem amizade novas, lugares novos, quanto mais network você consegue fazer, mais oportunidade você tem, mais visão nova você tem, mais conhecimentos novos você tem. Só que para você fazer essa nova amizade, esse novo network, não é fácil, porque nós não temos costume de estar sempre procurando uma nova amizade, nos novos lugares, porque nós estamos acostumados naquela nossa vidinha, é o mesmo lugar, é a mesma amizade. Não é mesmo? Se vai fazer um evento, uma comemoração de aniversário, são as mesmas pessoas, você não procura outros lugares para conhecer gente nova. Por quê? Por causa do medo. Você não sabe mais se aquela pessoa... Antigamente, o ladrão, o assaltante, era aquela pessoa que vivia na rua, todo mal vestido. Hoje, você vê a pessoa de terno, gravata, é um marginal. Então, hoje em dia, esse medo bloqueia. E não é fácil de sair desse bloqueio. Então, nós temos que deixar aquele nosso lado de criança, aquele medo que nós carregamos, e se tornar uma pessoa mais segura, porque nós somos uma criança, depois nós passamos para ser adolescente, hoje nós somos adultos, então nós temos que agir como adulto. A nossa fase de criancice e de adolescência já passou, a nossa fase de ter medo, a nossa fase de bater cabeça, de fazer as coisas sem pensar, já passou. Nós somos pessoas adultas, então vamos agir como pessoas adultas. Vamos ter responsabilidade com nós mesmos, não com ninguém. As pessoas deixam de pensar em si mesmas para pensar no que os outros estão pensando, o que os outros vão falar, o que vai acontecer de mim se fulano falar isso, ou se ele vê aquilo. Não interessa. O que interessa é você estar de bem com você e pronto, acabou. Então, esse é o medo, o jeito da gente crescer para a vida. Então, agora me diz uma coisa. Ontem nós falamos sobre, né, viver, né, no abastecimento, como fala, naquela vida, né, sem progresso, sem visão, para poder sobreviver, não é mesmo? Então, e isso daí faz com que o medo só cresça cada dia mais. Então, quando a gente está nessas nossas 3 fases, essas fases de criancice, de adolescente, de adulto, então a vida exige da gente que a gente vá deixando essas fases para trás. A gente vai se tornando uma pessoa adulta completa. Você precisa se tornar uma pessoa adulta completa. Então, em muita área da nossa vida, a gente continua infantilizando. Você vê que tem pessoas adultas que agem como criança, tem pessoa adulta que fala como criança. Por quê? Porque não deixou aquela fase para trás. Continua ainda tampando o sol com a peneira, achando que a vida ainda está naquela fase, para não enfrentar os seus medos, para não enfrentar suas indecisões. Então, esse é o grande problema do momento e da sociedade. Então, agora me diz aí, vocês que estão aqui hoje, às 6 da manhã, ó, 6 horas da manhã, tá tão cedo que até o galo ainda tá começando a acordar as pessoas. O sol tá nascendo, ó, tá ficando, começando a nascer o sol. Então, quem acorda cedo, chega primeiro, não é mesmo? Então, como diz o Pablo Marçal, quer prosperar? Levanta cedo, organize sua vida. Ó, se possível, antes do galo cantar, você já esteja de pé. Assim diz o Pablo Marçal. Ele fala que você quer chegar no topo, então você levanta mais cedo. Porque ninguém chega no topo levantando depois que o sol já se pôs. Mas bora lá, então. Continuando, me diz aí você, qual é a área da sua vida ainda que você está agindo como criança? Fala aí pra mim. Por quê? Porque se você tem uma área na sua vida que você está fazendo coisas como criança, como adolescente, tá na hora de deixar pra lá e começar a assumir como adulto. Agir como adulto, ter visão como adulto e deixar o medo para trás.
Então, por exemplo, a experiência da decisão. Qual que é a sua experiência de decisão? Você já tomou uma decisão séria? Você já fez uma escolha que pudesse mudar o que está vindo toda vez do mesmo jeito, tudo igual? Quantos anos você está nessa mesmice? Quantos anos você ainda vai continuar nessa mesmice? Que dia que você vai falar basta e mudar essa situação, né? Então, é por aí. Tudo que nós fazemos de novo na nossa vida, nós criamos uma experiência nova. E nós precisamos de experiência nova todos os dias. Não importa se é lendo um livro, não importa se é você assistindo uma palestra. Como diz o meu mentor Pablo Marçal, ele fala assim, as pessoas reclamam, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras para fazer um curso, eu não tenho condições financeiras para me crescer como pessoa, para me mudar de profissão, então eu tenho que ser seletista porque eu tenho que trabalhar naquele meu emprego mesmo, porque eu não tenho dinheiro para investir no meu conhecimento. Será? Será mesmo? Você já marcou quantos minutos, quantas horas por dia você perde nesse celular, olhando coisas que não te levam a nada? Eu já coloquei um limite no meu celular. No meu Instagram, eu coloquei 2 horas. 2 horas durante 24 horas. Quando dá 2 horas, meu Instagram bloqueia, apaga tudo e vem uma mensagem. Seu limite acabou por hoje. Tenta fazer isso para você ver. Se você colocar 4 horas, você vai ver que vai chegar um momento que ele vai bloquear e vai falar, você já faz 4 horas que está no Instagram. Você não percebe o tanto de tempo que você perde nesse Instagram, nesse TikTok, nas redes sociais, vendo coisas que não te levam a nada, que não te acrescenta nada, que não te leva para lugar nenhum, só te leva para uma nada, te coloca um cabreço para você não ver, não enxergar. Então, para você continuar dentro do sistema. Então, o que acontece? Essa virada de chave é preciso todas as pessoas fazerem mais a sociedade e a mídia, o sistema não deixa. Por mais que você se bata, por mais que você tenta ser você mesmo, que você quer mudar, você quer ter uma visão, você quer ter sua opinião, você quer agir da sua forma, você não consegue por causa desse movimento que é feito em torno de nós. Então, se você vive uma experiência nova, você consegue ter novas visões. Então, aí você consegue, mas se aquela pessoa deu certo fazendo tal coisa, eu também posso, sou melhor que ela e ela progride ou não. Mas por quê? Porque aquela pessoa não tem medo de se expor, não tem medo de falar, não tem medo de compartilhar o sentimento dela. E muitas das pessoas não saem do lugar porque não tem coragem de se expor, porque não amadureceu, porque tem um monte de ideias maravilhosas na mente e não amadurece. Por quê? Porque tem medo, não vai dar certo, não, vai precisar de muito dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não vai dar certo, então já vai largando pra lá. E aí fica reclamando que fulano, que ciclano dá certo na vida e ele não, ele continua naquela vidinha. Mas por quê? Porque fulano e ciclano não pensa que não vai dar certo. Ele vai lá, age, toma decisão e entra em ação. Enquanto que outras pessoas ficam só pensando naquele medo, naquele jeito, não vai dar certo, por isso, por aquilo, não é mesmo? Então a ação, ela gosta da energia. Então, quando você demonstra que você tem energia, tudo favorece naquela sua ação que você quer fazer naquele momento, naquele dia. Como eu disse antes, não adianta você pensar que se você ficar parado, se dando uma de vítima, fica, eu sou vítima da sociedade, sou vítima do sistema, é porque o sistema, é porque isso, porque o governo, não sei o quê. Fazer o quê? Você vai ter que enfrentar essa barreira. Vai ter que dar um jeito de sobressair. Todo mundo está lutando para sobressair. Então, aí que vem, né? Quem não se move não tem energia, né? Não é mesmo? Então, o que acontece? Quanto mais você se move, menos medo você sente. Então, a ação, ela acarreta a nova ação. Então, o enfrentamento do problema, o enfrentamento do medo, te
eleva cada vez mais no seu patamar, na sua segurança. Você se torna uma pessoa mais segura, uma pessoa mais decidida, né? Uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Você não deixa terceiros entrar na sua mente. Você ouve, mas você não deixa entrar. Agora, quem não tem decisão, quem tem medo, quem é insegura, vem um terceiro, fala uma coisa, você já fica com aquela mente, meu Deus. Isso, se não entrar direto na sua mente, você acredita. Você tá certa, você tá com razão. Realmente, é desse jeito que funciona. Aí você, pronto, entrou na sua mente, você já deixou de pensar do seu jeito, porque você achou que aquela pessoa falou, aquilo lá tá certo. Nem foi ver se realmente é ou não uma verdade que aquilo lá tá fazendo, se é realmente algo que te serviu ou não. Você simplesmente aceita. Então, só existe dois caminhos nessa nossa vida. Qual que é? Ou você luta ou você foge. E se você fugir, você vai fugir para onde? Para onde você correr, o problema vai estar aí. Então, com medo, sem ação e indeciso, você não tem como correr, fugir. Ou você age ou você foge. Então, foge. Foge para ver onde você vai. Vai pro abismo. Porque é lá que tá cheio de gente. Se você vê hoje o que tem de gente dentro de um abismo. E o que é o abismo? É aquela pessoa que está aqui, ó, atrás da manada, fazendo o que o sistema faz, o que o sistema comanda. Muitas vezes porque é mais prático, é mais seguro, fica ali, tem mais segurança, não é? Então é por aí que vai. Então, quando nós vamos fazer essa virada de chave? Acionando nossos gatilhos, nossos códigos, todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, você tem que levantar e acionar. Qual que vai ser o gatilho de hoje? Essa semana nós começamos segunda-feira, quarta-feira. Vamos acordar, vamos acionar a nossa mentalidade, seu modo de pensar, como que está a sua mente. Vamos fazer uma faxina, isso nós falamos na quarta, né? Na quinta ontem nós falamos sobre qual que é o problema, o seu problema, a sabedoria. Como que está a sua sabedoria, sua visão? Como que você aciona a sua sabedoria? Então, ontem nós falamos sobre sabedoria. Sabedoria foi assim, um tema maravilhoso, que eu gosto muito de falar sobre sabedoria. Porque a pessoa sábia não deixa ninguém entrar na mente. A pessoa sábia, ela sabe os momentos certos delas. As pessoas sábias, elas são elas mesmas. Elas resolvem seus problemas do jeito delas, sem estar deixando ninguém entrar na mente e tirando você do foco. Não anda com a manada. Então, ontem foi sobre a sabedoria. Hoje nós estamos falando sobre o medo, sobre ação e sobre a indecisão. Então, todos os dias nós precisamos adicionar um código. E esse código você vai acumulando ele, vai empilhando todos os dias esses códigos empilhados, esses códigos acionados. O que ele vai fazer na sua mente, na sua vida? Só vai te direcionar. Você vai passar a se tornar uma pessoa que vai começar a enxergar tudo que acontece ao seu redor que você não enxergava antes. Por quê? Porque nossos códigos estão adormecidos. Você não consegue ver as coisas que acontecem embaixo do seu nariz porque seus códigos estão adormecidos. Por isso que é necessário todo dia de manhã você levantar e acionar um código por dia. E relembrando os códigos que você já acionou e vai empilhando conhecimento. E esse conhecimento empilhado só vai servir para te empurrar para a prosperidade. Através desse empilhamento de conhecimento, através desse empilhamento de códigos acionados, você vai chegar ao topo. É mentira? Claro que não é mentira. Agora me diz a pessoa que fica dormindo até as 10 da manhã, que não lê um livro, que não assiste uma palestra, que não vê não assiste um podcast de uma pessoa, sabe, que fala sobre a vida, sabe, que fala, por exemplo, tem um monte de vídeos no YouTube onde que fala como foi que surgiu o grande milionário do mundo, o criador do iPhone, né? Quem é o milionário do mundo, como que ele trabalhava antes. Eu já contei várias histórias aqui dos grandes milionários que existem no mundo, como que foi a vida deles no passado.
tudo começou lá, dos problemas surgidos na infância, na adolescência, quando adulto, ou então foi pessoas que foram bem-sucedidas, que perderam tudo e ele conseguiu virar a chave. Então, as pessoas hoje que são bem-sucedidas, não foi assim, da noite para o dia, foi acionando códigos, foi o acúmulo de conhecimento que levou ela a voltar e dar a volta por cima e girar a chave da vida. Então, hoje me diz aí, vocês que estão aqui, vocês estão na ação ou estão paralisados? Me diz aí vocês. Então, esses códigos eu ensino dentro da minha mentoria. Eu tenho mentorias em todas as áreas, né, onde eu atendo as mulheres. E aí, dentro dessa mentoria, eu aciono muitos códigos. Eu ensino várias coisas que é da nossa mente, do nosso dia a dia. A gente, dentro da minha mentoria, não fica focado somente em como fazer planilha, em como fazer lançamento, como fazer o levantamento das suas despesas, das suas dívidas, e ver extrato de cartão, essas coisas não. Então, dentro da minha mentoria, eu trabalho toda essa área mental, que é acionando os códigos, a nossa mentalidade, a nossa visão de vida. Então, a gente trabalha muito isso. Então, para encerrar hoje a nossa live, que já está fazendo, acho que já está com quase 40 minutos. Então, nós vamos encerrar hoje por essa live de hoje. E então, a nossa live, todos os dias, ela vem com o nosso tema, que é para gente não se empolgar com qualquer coisa, mas sim para a gente começar a enxergar as coisas de uma forma selecionada. Ou ela serve para a minha vida, ou ela não serve. Ela para sustentar aquilo que você está planejando para você, para esse ano de 2026, que nós estamos no início do ano, estamos começando um ano novo, então vamos fazer algo novo para a gente poder chegar ao topo, para poder ser melhor do que o ano passado, não é mesmo? Então, e aí a gente continua ativando todos os nossos códigos para poder só melhorar. Então, para encerrar, eu vou falar aqui com vocês uma reflexão, que é: a indecisão é o ladrão, ele é o ladrão da nossa oportunidade. Então, no mundo da exposição, quem espera estar pronto e perfeito para aparecer acaba sendo ultrapassado. Então, como nós sabemos que quando a pessoa ela é indecisa, ela é medrosa, ela é vitimista, o que vai acontecer? É a mesma coisa, você está numa corrida, numa disputa. Quem vem lá atrás pode te ultrapassar. Por quê? Porque quem está lá atrás muitas vezes não tem medo, não é indeciso, não é vitimista, nada, e vem correndo no jogo da vida e te ultrapassa. E ele te rouba a sua oportunidade, porque você estava na frente dele, mas você, com todos esses seus problemas, essas crenças, você deixou uma outra pessoa tomar o seu lugar, não é mesmo? Então, não espere o momento para tomar decisão, o momento perfeito, o momento certo, a hora certa, porque isso não existe. O que existe é a tomada de decisão, é você decidir: hoje eu vou fazer diferente, esse ano vai ser diferente. Não é só cantar aquela música, esse ano, né? Não, você tem que agir para acontecer, não é mesmo? É agindo que acontece. Então, quem teve coragem, conseguiu. Quem teve coragem o ano passado, conseguiu. Quem não teve, está lá ainda. Está lá no problema do ano passado. Então, nunca se esqueça. A decisão, o medo e a ação tem que estar sempre atento a eles. Porque se você dá ênfase ao medo, você vai se tornar uma pessoa indecisa e você não vai entrar em ação. Então, para hoje, sexta-feira, primeira coisa, show medo. Hoje eu vou, muitas vezes, você aí que está me assistindo, muitas vezes vai, poxa vida, eu estou precisando decidir alguma coisa na minha vida, não sei o que eu faço. Ai, Deus, me dá uma luz, como que eu vou fazer tal coisa? E essa luz não vem, essa luz não vem, essa ideia não vem, não é mesmo? Mas você já sabe, porque nós já temos nossas respostas aqui, só que nós temos medo. Você já sabe o que você deve fazer ou não deve fazer, mas o medo não deixa. Aí você fica esperando vir um milagre do céu, um sinal,
sendo que ele já está aí dentro de você, você já sabe. Porque nós sentimos o que é bom e o que não é bom para nós. Nós sentimos o que é preciso e o que não é preciso mudar e fazer. Então não se esqueça disso. E não se esqueça de comentar e compartilhar. E amanhã chamar mais gente para nossa live todos os dias às 6 horas da manhã. Então, eu estou fazendo uma imersão de 2 semanas, onde que nós vamos fazer uma live todos os dias, acionando os códigos da vida. Então, nós começamos na quarta e vamos mais daqui 2 semanas. Depois, nós vamos passar, depois dessa imersão de 14 dias, nós vamos fazer uma vez na semana só, já com o meu grupo fechado, onde que nós vamos fazer uma mentoria uma vez por semana, com leitura de livros, debate, e mais códigos e mais crenças limitantes, destravando tudo aquilo que está impedindo você de ser uma pessoa próspera. Então, aguardo vocês, hein? Entra lá no grupo, bora lá caminhar com nós. Tchau, tchau, até amanhã. Compartilha esse vídeo.